Oi pessoal, estou vindo aqui para gravar para vocês mais um Penal na Mídia. No vídeo de hoje eu vou abordar um tema que está sendo muito repetido na mídia. A gente tem visto muitos casos recentes envolvendo essa questão e por isso eu e Gisele entendemos que esse seria um tema importante para a gente trabalhar aqui. Que tema é esse? A diferença entre a injúria racial e o racismo. Isso ganha especial relevância quando a gente percebe que pelos veículos de comunicação existe muita confusão entre o que é o crime de racismo e o que é o crime de injúria racial. Recentemente vocês devem ter visto vários casos, vários casos que ganharam o noticiário. O caso envolvendo, na verdade foram dois casos, curiosamente eram dois rapazes que trabalhavam como entregadores. Um deles estava exercendo a atividade profissional dele, fazendo uma entrega, e foi ofendido por um morador, por a pessoa que fez a encomenda de comida no serviço por ele prestado. E ele foi ofendido e na ofensa houve emprego de questões raciais. E o outro caso foi o do rapaz que teria ido a uma loja trocar o relógio e ali também houve uma acusação contra dois policiais que estavam à paisana que teriam utilizado ali a questão racial no que tange ao preconceito sobre aquele indivíduo em particular. Existem casos também que envolvem pessoas famosas, como o caso que envolve jogadores de futebol que são comumente vítimas do crime de racismo. Não só no Brasil, a gente tem uma tendência a achar que isso é exclusividade brasileira, mas na verdade não. Então vários jogadores de futebol já foram vítimas de racismo fora do Brasil e mais recentemente o jogador Neymar acusou um jogador de um time da França, onde ele disputa o campeonato, acusou esse jogador de tê-lo ofendido e utilizado nessa ofensa questões raciais. E aí a gente, então, tem um caso também famoso do goleiro Aranha, que jogava pelo Santos. O Aranha é um goleiro negro, acho que até aposentou, e ele também foi ofendido durante um jogo, salvo engano, Santos e Grêmio. Ele foi ofendido e nessa ofensa houve também o emprego da questão racial. Então, percebam como é importante a gente ficar atento a isso, e como tem sido recorrente, como tem sido frequente os casos de racismo e de injúria racial dentro do nosso território, dentro do Brasil. Mas vamos lá, pessoal, vamos entrar direto no tema. O racismo e a injúria racial, eles são tratados em leis diferentes. A injúria racial, ela é uma modalidade qualificada de injúria. Quem segue o nosso canal lá no YouTube já teve a oportunidade de ver vídeos sobre a aplicação de pena, onde eu falei sobre a diferença entre qualificadoras e agravantes e causas de aumento. No caso da injúria racial, é efetivamente uma qualificadora porque ela muda a escala penal do crime de injúria. A injúria no Código Penal está prevista lá no artigo 140. Então o artigo 140 ele traz a injúria, e a injúria racial ela é prevista lá no parágrafo 3º. E o texto do parágrafo 3º diz o seguinte: se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Percebam que no crime de injúria racial, a conduta ali descrita, ela não fica limitada à questão da raça. Ela é bem extensiva e por isso até que a referência feita ao tipo penal é como injúria racial ou discriminatória. Exatamente porque existe toda uma discriminação que não passa exclusivamente pela questão racial. E a pena prevista para o crime de injúria racial é uma pena que vai de 1 a 3 anos de reclusão. O primeiro ponto importante aqui é que todos os crimes contra a honra que a gente tem no Código Penal, que começam lá no artigo 138, que trata da calúnia, o 139, que trata da difamação, e o 140, que trata da injúria, todos eles têm pena de detenção. E aí, para quem estuda direito penal, sabe que a diferença entre reclusão e detenção fica nos regimes, regimes de cumprimento.
porque o crime punido com reclusão admite os regimes fechado, semiaberto e aberto, e o crime punido com detenção admite apenas os regimes semiaberto e aberto, salvo necessidade de transferência ao regime fechado. Tá? Então é raro você pensar num crime punido com detenção e ter regime fechado, beleza? Então, a injúria racial, pessoal, é o único crime contra a honra do Código Penal que tem pena de reclusão. Todos os demais, calúnia, difamação e a própria injúria, a injúria simples, vamos dizer assim, né, a injúria não qualificada, ela também tem pena de detenção. No caso da injúria, é uma detenção de até 6 meses. A injúria normal, né, a injúria não racial, não preconceituosa, ela tem pena de até 6 meses. Enquanto a injúria racial, a pena é de 1 a 3, então por isso, como muda a escala penal, a gente fala que é uma qualificadora. E onde é que está o crime de racismo? Pessoal, o crime de racismo está previsto em uma lei especial. Essa lei é a lei número 7.716 de 89, lei 7716 de 89. O que essa lei 7.716 traz, né? Eu estou com ela aberta aqui e ela define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Tá? Essa é uma lei bastante enxuta, né, em termos de dispositivos, em termos de artigos. Ela é composta tão somente por 22 artigos. E desses 22, você tem que excluir aqueles artigos que tratam sobre a data em que a lei vai entrar em vigor e também aquele artigo que fala que revoga as suas disposições em contrário. Então a verdade é que essa é uma lei que fica limitada ali a 20 artigos, 20 dispositivos. E desses 20, a gente pode pegar a esmagadora maioria, né? Eles são crimes que versam sobre você impedir o acesso. Por exemplo, quando você vai lá no artigo 3º, ele fala: impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos. A pena de 2 a 5. O artigo 4º, negar ou obstar emprego em empresa privada. O artigo 7º, impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar. Artigo 10, impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiros, barbearias, ou seja, você pode perceber que a maioria dos crimes elencados na Lei 7.716 são crimes que tratam sobre você impedir o acesso, sobre você obstar o acesso. O que deixa claro que não há correlação entre a injúria racial e esses crimes ali da Lei 7.716. Porém, muito cuidado, porque existe sim um crime da Lei 7.716 que rivaliza com o 140, parágrafo 3º. E que crime é esse? É o crime previsto lá no artigo 20. O artigo 20 da 7.716, o que ele trata? Ele teve uma alteração na sua redação no ano de 97, né? Então, a lei ela é de 1989, né? Mais precisamente ela é de 5 de janeiro de 89, e em 97 esse artigo 20 sofreu uma alteração. E como é que está o texto hoje? A redação é a seguinte: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, é esse artigo 20 quem vai rivalizar com o 140, parágrafo 3º, na medida em que ele fala que você pratica, induz ou incita a discriminação ou preconceito, enquanto lá no 140, parágrafo 3º, a gente tem a conduta de utilizar, se a injúria consiste na utilização de elementos, né, referentes à raça, cor e etnia. Então você tem uma polarização aqui. De um lado você tem uma injúria na qual são utilizadas, na qual são utilizadas questões que dizem respeito à raça, cor, etnia, religião, etc. E no caso do racismo, notadamente o racismo do artigo 20, vejam que eu não estou falando daquelas hipóteses de racismo que também são igualmente abjetas, mas aqui eu estou limitado ao artigo 20 mesmo, que é aquele artigo onde você vai incitar a discriminação. E aí, o que fica muito evidente aqui é que existe uma diferença de direcionamento. Enquanto a injúria racial, a ofensa precisa ser dirigida a pessoa ou pessoas determinadas, no racismo a ofensa precisa ser genérica. No racismo a ofensa é dirigida a todas as pessoas,
daquela religião, daquela raça, daquela cor, daquela etnia, enfim. Você vai dirigir a ofensa de forma genérica. A título de exemplo, se um jogador de futebol, durante uma partida, é ofendido por um outro, com adjetivos do tipo macaco, coisa que o valha, nesse tipo de ofensa, a gente não tem racismo, a gente tem injúria racial. Porque é uma ofensa, é uma injúria. O que é injúria, né? A injúria é aquela adjetivação ofensiva. É quando eu uso um adjetivo que ofende aquela pessoa. E a injúria racial tem que ser um adjetivo que leve em consideração essa conotação ligada à raça, cor, etnia, religião, etc. Tá? Então, nessa ofensa dirigida, nessa ofensa individualizada, você tem o crime de injúria racial. Em contrapartida, se houver uma ofensa referida à coletividade de pessoas que tenham em comum aquele traço, seja de raça, de religião, de cor, etc., se houver uma ofensa genérica e que tenha um traço identificador com essas questões, a gente vai estar diante do crime de racismo lá do artigo 20. Então, se a ofensa for todo negro, todo índio, todo amarelo, enfim, se você usa na questão da ofensa genericamente, né, a questão ofensiva, então você está incitando a discriminação ligada a esses temas, ligada à raça, cor, etnia, religião, etc. Então, quando você fala que toda aquela coletividade tem uma característica ofensiva, quando você se refere a todos daquela categoria, ou até mesmo, né, um grupo de pessoas que tenham em comum aquele traço, seja a vinculação na religião, na raça, etc., você vai ter o crime de racismo lá do artigo 20 da 7.716 de 89. Beleza? Então essa é uma diferença fundamental entre a injúria racial e o racismo. Injúria racial, eu me refiro a pessoa ou pessoas determinadas, e no crime de racismo, da lei 7.716 de 89, a ofensa é genérica, ela é dirigida a todas as pessoas que tenham aquele elemento identificador comum, beleza? Agora, todos vocês devem pensar assim: ah, professor, então o crime de racismo lá do artigo 20, ele deve ser bem mais grave em termos de pena, porque afinal de contas é uma ofensa genérica que fere todas as pessoas que tenham aquela marca em comum, seja raça, cor, etnia, etc. Todas as pessoas que tenham esse traço comum são ofendidos, então a pena tem que ser maior. Só que não. A pena prevista lá para o artigo 20 do Código da Lei 7.716 é, curiosamente, a mesma pena da injúria racial, qual seja reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, isso também já faz cair por terra aquela ideia que as pessoas têm quando falam assim: ah, mas isso não deveria ser só uma injúria racial, como se a injúria racial fosse menos do que o racismo, pelo menos em termos de pena. Ressalto que diversas condutas lá da Lei 7.716 têm penas mais altas. Eu já falei para vocês de alguns tipos penais lá que têm penas de até 5 anos, por exemplo. Mas o artigo 20, que volto a dizer, é esse artigo que rivaliza com o artigo 140, parágrafo 3º, nesse caso, a pena é igual. A pena é de 1 a 3 anos. Só que apesar de as penas serem iguais, existe um ponto diferenciador entre a injúria racial e o racismo que é fundamental. Que ponto é esse? É o fato de o crime de racismo ser imprescritível. O crime de racismo não se sujeita à prescrição. E onde é que está isso? Isso está lá na Constituição. Mais precisamente no artigo 5º, inciso 42. Tá? Então, no artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal, existe previsão de que o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. Ele não se sujeita à prescrição. O que isso impacta em termos práticos? É que, cometido o crime de racismo hoje, esse processo, né, ele não fica submetido, né, a ação penal referente a esse crime de racismo, ele não se sujeita à prescrição, ou seja, aquele decurso do tempo que é previsto lá no Código Penal, no artigo 109, ele não tem incidência sobre o crime de racismo. Lembrando que apenas 2 casos de crimes imprescritíveis na nossa Constituição. Um deles é o racismo, previsto lá no artigo 5º, 42, e o outro é a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático, que está no artigo 5º, inciso 44.
beleza? Bom, pessoal, então fiquem muito atentos a isso para não fazerem confusão entre o que é injúria racial e o que é racismo. Lembrando, portanto, mais uma vez, a injúria racial é dirigida a pessoas determinadas, né, ou pessoa específica ou pessoas determinadas, enquanto o crime de racismo, a ofensa é genérica. Deixo aqui o meu total repúdio a essas condutas, né? Isso é uma questão muito cara, tanto para mim quanto para a Gisele. Nós dois somos, né, totalmente refratários e repudiamos toda e qualquer forma de discriminação, notadamente a discriminação racial, né, que de todas ela ganha muito destaque nessa sociedade nossa, né, embora, né, existam outras igualmente graves, mas na questão racial a gente precisa sim ter muito cuidado e ter muito respeito ao tratar desses temas, e toda a nossa solidariedade, todo o nosso apoio a essa pauta que é mais do que legítima, ok? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês, né, que vocês tenham conseguido entender a diferença entre a injúria racial e o racismo. Espero que o vídeo de hoje possa ter ajudado vocês a compreender essas diferenças. Continuem seguindo a gente, continuem seguindo o nosso canal, deem as sugestões de vocês, que são sempre muito boas, muito bem-vindas, e a gente sempre vai trazer para vocês conteúdo atual e de qualidade, beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal!